Pessoal, sejam bem-vindos. A gente agradece mais uma vez aqui a presença de vocês aqui na live. Então, hoje a gente tem uma live de que geralmente as pessoas perguntam, têm muitas dúvidas, né? Porque eu sempre brinco, Raquel, nas minhas aulas, que o paciente tem que conversar com o exame e o exame tem que conversar com o paciente. Então, muitas vezes eu digo, né? Vem me falar do exame, eu disse se algo está errado, ou o paciente está errado, ou o exame está errado. Então, né? Então, isso é importante. E antes da gente começar, né? Eu sempre gosto de deixar bem claro que às vezes a gente diz um erro não é culpar pessoas, o erro é um processo, né? Exatamente. Eu brinco que o avião não cai porque o piloto se mata. Ele cai se acabar o combustível, se tiver uma montanha na frente. São vários eventos aí para ele cair, né? Isso mesmo. Então, pessoal, para quem não conhece, nós estamos aqui com a professora a doutora, né? Minha amiga, né? Já me ajudou muito nessa minha vida, né? A Raquel Martins, tá? É uma pessoa incrível, ela é formada lá pela UNOeste, né? É UNOeste, né? Eu sempre erro o nome, né? Isso. E UniOeste, de Presidente Prudente. Aí fez o mestrado dela em Medicina Veterinária pela Unesp de Botucatu, né? Com uma pessoa incrível, com um orientador incrível, né? O professor Raimundo, né? Uma pessoa maravilhosa. Isso. E fez o doutorado em clínicas veterinárias pela UEL. E ela é docente de cursos de pós-graduação, de cursos de especialização, de capacitação na área de medicina laboratorial, tá? Com grande experiência e uma grande coisa, uma grande importância, uma pessoa muito direta, muito fácil da gente entender. Então, antecipadamente, Raquel, muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, professora. Agradeço todas essas palavras bonitas que você falou e agradeço pelo convite, me sinto muito honrada, especialmente para poder a gente dar importância para um assunto que muitas vezes é deixado de lado, né? Que são os erros pré-analíticos, tanta coisa importante que a gente realmente tem e que, enfim, as pessoas nem sabem de onde o erro vem. Como você disse, nem percebem que estão errando. Então, eu quero complementar o que você disse, que tem o exame, ou o exame está errado, ou o paciente está errado. Mas, às vezes, além do exame errado e do paciente errado, tem a pessoa que não entende o que aquele exame está dizendo. Isso acontece muito, né? Porque, às vezes, o exame está te falando uma coisa, mas eu não falo a língua dele. Então, eu não consigo entender. E falar a língua do exame começa desde a coleta, da preparação do paciente. Então, tudo isso é muito importante. Muito bem. Então, pessoal, se surgir, a gente teve várias perguntas recebidas já, então a gente vai começar por estas, e aí, na medida que for entrando, ou a gente faz uma pergunta aqui, e vocês têm mais uma dúvida, a gente vai fazendo. Então, o objetivo de tudo isso, Raquel, é diminuir o erro, né? Eu sempre digo, a gente tem o objetivo de diminuir o erro, né? Diz assim, a gente não quer errar. O dia que a gente não errar, exatamente, não vai fazendo nada, né? E aí, começando aí muito pelo começo, quais são os principais cuidados, Raquel, que eu preciso ter na hora da coleta da amostra? Seja para um exame bioquímico, seja para um hemograma, seja para um exame de urina. O que eu preciso do básico para não errar já no momento de coletar essa amostra? Essa resposta é muito ampla. A gente poderia passar a live inteirinha falando só disso. Tá? Mas assim, eu vou dividir inicialmente em duas espécies. Primeiro em cães, porque o cão, ele tem, naturalmente, ele é mais manipulável, vamos dizer assim, né? Claro que nós temos aí raças como o Pinscher, como o... como é que chama aquele peludinho, que é bem irritadinho? O Spitz. O Spitz, exatamente. O Spitz também, o York. Às vezes eles funcionam pior que o gato, né?
Mas fisiologicamente eles também são diferentes. Então, assim, ó, do que os gatos. Então, assim, primeira coisa, quando eu penso em um cachorro, o primeiro cuidado que eu tenho que ter é não deixar esse cachorro agitado antes de levar, né? E o agitado vai depender muito da raça. Então, por exemplo, um Pinscher, um Yorkshire, eles são muito medrosos, né? Tanto é que eles latem muito, eles ficam muito agitados. Então, esse cão dessa espécie, dessas raças, por exemplo, eu devo coletar esse sangue o quanto antes. Ao invés de palpar esse animal, enfim, qualquer coisa, eu devo coletar esse sangue, né? Antes mesmo de ficar pensando o que eu vou pedir, eu coleto, depois eu penso. É assim que a gente faz. Quando eu estou falando de animais de grande porte, mas não de uma espécie de grande porte, de cão de grande porte, como por exemplo o labrador, o golden, que vão muito animados, né? Às vezes eles vão caminhando. Às vezes eles ficam muito felizes de ver o veterinário e a gente gosta, né? O veterinário tem esse problema. Acho que a nossa principal diferença do médico é que a gente fica muito louco pelo nosso paciente. Então a gente abraça, beija, aperta, pega, esmaga a bochecha. E aí, isso também agita o animal. Então, a agitação ela não é só o medo, não é só o pavor, o terror. Essa agitação de euforia, ela também pode causar muita alteração. Tanto nos exames hematológicos, no hemograma, quanto também nos bioquímicos. Um exemplo que nós podemos dar é a glicemia, né? A epinefrina, ela age sobre a insulina, e também ela promove tanto o cortisol quanto a epinefrina, elas agem, na verdade, contra a insulina. Então, elas atrapalham a produção da insulina, né? Olha, eu falando que medo, né? Eu falando de hormônio pro endocrinologista. Mas, assim, elas atrapalham a insulina de alguma forma, né? Ou, também promovendo maior glicogenólise, que é a quebra da glicose que está armazenada, e gliconeogênese, que é pegar qualquer outra coisa que não seja carboidrato e transformar em glicose. E isso faz com que o exame de glicemia seja muito alterado. Isso para o endocrinologista vai ser um grande problema, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque pessoas menos avisadas, né, que no caso não do endocrinologista, mas pessoas menos avisadas, eu já vi, por exemplo, o cão tendo crises de hipoglicemia porque estava sendo tratado como diabético por conta de uma coleta estressante. Então, olha que coisa complicada, né, que nós temos aí. E os gatos, eles não menos problemáticos do que os cães, eles têm, tudo neles é mais exagerado. Então, se eu pensar, por exemplo, o hemograma do gato vai se alterar, por exemplo, numa coleta? Com certeza, muito mais do que o do cão. Porque se eu pensar no pool marginal e no pool circulante, né, se eu pensar na circulação, nós temos uma reserva marginal e uma reserva circulante, né? E o do gato, ele é 3 vezes maior do que o do cão. Então, um gato, ele pode chegar facilmente aí com 30 mil leucócitos simplesmente por conta da coleta. Porque essa coleta foi estressante. E muito diferente do que a gente pensa muitas vezes, né? Porque o gato, se ele tá ronronando, tá tudo bem com ele? Muito pelo contrário. Muitos gatos, eles ficam paralisados, né? Eu sou de um tempo, o professor Mauro jamais, mas eu sou de um tempo onde a gente fazia uma técnica nos gatos que se chama scruff, que é justamente a gente esticar o gato pelo colarinho. Claro que com alguns com maior delicadeza, né? Mas assim, eu aprendi dessa forma e essa era uma verdade absoluta naquele momento, né? Que a gente deveria fazer isso para o gato. E porque ele ficava parado. E se a gente tentar, a gente vai ver que realmente ele fica parado. Mas que alterações isso traz para o resultado do hemograma, da glicemia, do lactato, enfim, de uma série de exames que vão fazer toda a diferença na hora da minha interpretação. Né? E aí eu posso conduzir a um diagnóstico totalmente errado. Então, o gato, diferente do cão, ele tem que ser preparado já desde a infância.
Não diferente do cão. O cão também deveria. Mas o gato, a gente precisa acostumar o gato a entrar na caixinha. O gato ter a sua própria caixinha. Eu não posso pegar uma caixa de um outro gato que tem medo. Eu não posso levar o gato embrulhado na toalha, porque ele vai ficar muito estressado, né? Então, se o gato nunca entrou numa caixinha, eu colocar ele dentro daquela gaiola, para ele vai ser um terror. Ele se sente um prisioneiro. Se eu acostumo aquele gato com brinquedinhos lá dentro, com comidinha lá dentro, aquilo passa a ser um lugar de refúgio para o gato. Então, até quando eu tiro o gato da gaiola, ou de repente não tiro, né, da caixa de transporte, falando gaiola, mas da caixa de transporte, ou não tiro, deixo que ele saia sozinho, tudo isso vai fazer mais diferença ainda. E um fator muito importante é o tutor. Por incrível que pareça, principalmente tutores de gato, ficam muito nervosos ao levar o animal ao veterinário, porque a gente sabe o que ele vai passar. Eu, por exemplo, sou dona de 4 gatos, e sim, se eu tenho que levar meus gatos ao veterinário, né, porque a gente, como é que é? Santo de casa, não, como é que é? Em casa de ferreiro, espeta de pau, um negócio assim, né? Santo de casa não faz milagre, é mais ou menos assim. Quando meus gatos têm alguma coisa, eu levo, inclusive eu dou aula de coleta, mas levo meus gatos para coletar, olha que coisa louca, né? Porque aqui em casa, com eles não funciona. Aí meu marido não segura direito, aí vira uma confusão e tudo mais. E assim, eu já fico nervosa, principalmente porque eu coleto, eu fico pensando, será que vão segurar direito? Será que vão apertar? O que será que ele vai sentir, né? Então, tudo isso vai fazer toda a diferença, tá? Eu não sei se eu respondi, eu falei tanta coisa, eu não sei se eu respondi. Respondeu. Porque, como eu disse, a gente passaria a live inteirinha eu falando só dos maiores problemas que a gente tem. Mas eu acho que a preparação do paciente, ela é muito importante. Muito bem. Tem outra pergunta, tem algumas perguntas que vão nesse mesmo sentido. E daí, outra... eu vou unir duas juntos aqui, tá, professora? Uma é o volume. Porque a gente ouve aquilo... Uma palavra muito bonita, disse assim, tá bom, vai ser suficiente, não vai dar problema no volume, né? Essa pergunta não chegou, mas agora você falando, eu lembrei disso, tá? Então, é o volume do sangue. E o tipo de frasco, né? Porque isso eu vejo muito. Então, eu tenho frasco de heparina lítio, gel retrator, com gel retrator de coágulo, né? Eu posso coletar, eu vou mandar para o laboratório da professora Raquel. Eu vou mandar num frasco. Eu vou mandar para a professora Luciana. Eu vou mandar no outro. Tem diferença? Eu tenho que me preocupar com isso? Sim. Então, primeiro eu vou falar do volume. Aí depois, se eu esquecer o resto, porque eu falo tanto, se eu esquecer o resto da pergunta, você me lembra, por favor, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no volume, né? E a escolha do frasco tem a ver com o tamanho do seu paciente. Então, assim, o que eu vejo de erros também muito grandes? A gente quer fazer hemograma e bioquímico. A gente pega um tubo de EDTA, porque o hemograma, ele precisa ser feito no DTA. É imprescindível que eu faça, porque para o hemograma, a coloração e a morfologia celular, ela é estritamente necessária. Então, eu preciso, a melhor forma de conduzir essa amostra é no EDTA. Aliás, a melhor forma de eu poder avaliar essa amostra é numa gota que sobra na seringa. Seria melhor ainda do que colocando no EDTA, porque eu evito a agregação plaquetária, eu evito alterações morfológicas, né? Que o tempo, que é um outro problema, vai causar. Mas deixa ele para lá por enquanto. E assim, quanto maior for essa questão de erro em relação à proporção sangue anticoagulante, maior vai ser as alterações que eu vou ter, tanto hematológicas quanto bioquímicas. Porque se eu coleto pouco sangue para muito anticoagulante, eu tenho o que a gente chama de hemodiluição. Então, tudo que está ali fica subestimado, né? E se eu tenho o contrário, se eu tenho muito sangue para pouco anticoagulante, o que vai acontecer com essa amostra é que ela vai coagular. Talvez ela não coagule
Mas, muito provavelmente, a gente vai, se eu não colocar um excesso, né? Mas se eu colocar um pouco a mais, eu vou fazer microcoágulos. E isso bioquímico não vai fazer muita diferença, porque, enfim, na maioria das vezes ele vai coagular. Mas se eu tô falando pro hemograma, aí sim, isso vai fazer muita diferença. E esse é um dos principais erros que dentro da medicina, porque se a gente for ver, né, os erros pré-analíticos, então tudo que acontece antes de eu realizar o exame se chama pré-analítico, né? Fase pré-analítica. E tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, 70% dos erros acontecem na fase pré-analítica. Isso é extremamente importante. Só que os erros na medicina humana são muito diferentes da medicina veterinária. Porque na medicina humana, por exemplo, eles erram a identificação do paciente. Por quê? Porque o volume é muito grande. O nosso volume não é tão grande assim. Então, até acontece da gente errar de identificar a amostra, até acontece, mas muito menos. O nosso problema muito maior é volume, porque os nossos animais são pequenos. Então, assim, se eu vou coletar de um gato, o ideal é que eu use aquele tubo, aquele microtubo, aquele tubo pediátrico. Porque, veja, a gente quer hemograma e bioquímico. Os tubos de hemograma geralmente distribuídos pelos laboratórios, na maioria das vezes, porque é o que a gente tem mais comumente, são tubos de 4 ml para hemograma. E outra coisa, a gente tem uma ideia de que o tubo seco, ele não tem nada, então eu posso colocar ali o volume que eu quiser. No entanto, a maioria dos tubos, hoje em dia, eles têm um ativador de coágulo. Se vocês olharem, o tubo ele é meio embaçado, porque ali tem um ativador de coágulo. E o ativador de coágulo, ele é ideal para aquela quantidade que nós que está sendo solicitado ali no tubo, às vezes 4, às vezes 5 ml, né? Então, eu devo também respeitar isso, porque senão também esse ativador de coágulo vai interferir no meu bioquímico, né? Então, uma delas foi o volume, que a gente falou. E o volume vai interferir em tudo. Na quantidade de hemácias, no hematócrito, nas plaquetas, nos leucócitos também, especialmente, nas concentrações séricas das enzimas que eu estou dosando. E a outra pergunta, como é que era mesmo? Se principalmente na parte do bioquímico, do hemograma você já respondeu que tem que ser definido e pronto. E Sim. Eu tenho que me preocupar se é heparina ou se é o frasco que tem ali ativador de coágulo. Qual eu escolho? Ou tanto faz? Mais ou menos. Depende do exame que eu estou pedindo. Então, assim, se eu estou pedindo, por exemplo, exames mais comuns, como ureia, creatinina, LT, AST, por exemplo, eles aceitam que a gente use o soro, que é quando eu não tenho anticoagulante nenhum, embora eu possa ter ativador de coágulo, né? Ou ainda, eles aceitam também o plasma com heparina, tá? Qual a vantagem de eu usar o plasma com heparina? A vantagem é que quando eu preciso, é a agilidade. Quando eu preciso fazer uma amostra o quanto antes, e a veterinária tem muito essa urgência, o veterinário tem muito essa urgência, né? Ele quer o exame dele para ontem, e isso, na maioria das vezes, acaba sendo um erro. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela está um pouco perdida, e ela não sabe o que fazer com aquele paciente, então ela quer uma luz que vem do céu, que é justamente o resultado do exame laboratorial, né? Se ele me fala alguma coisa ou se ele não me fala nada. E, na verdade, essa urgência toda faz muitas vezes que a gente tenha erros. Então, se a gente coletar, nesse caso, no soro e não esperar pelo menos 1 hora ou seja, no tubo seco, né? Se eu estou esperando o soro. Se eu não esperar 1 hora para fazer a retração do coágulo, então, nesse caso, é melhor que eu use a heparina, tá? Porque a heparina, ela é um anticoagulante, então, assim que chega a amostra no laboratório, eu posso centrifugar e utilizar. No entanto, existe uma diferença entre as duas? Pequena, muito pequena. Assim, não a ponto de dar problemas, né? Por exemplo, até se a gente for ver valor de referência para ALT, para fosfatase, ele não diz se é no plasma ou se é no soro. Ele não diz.
Isso. Agora, uma coisa que eu indico é, se você coleta, se você quer comparar um paciente, vamos supor, você tem um paciente que é um doente renal crônico, e você coleta sempre no soro, é melhor que você colete, continue coletando para avaliar. Que a gente não tem essas, porque aí, às vezes, pequenas variações fazem toda a diferença. É a mesma coisa da glicose, né? A glicose, talvez eu esteja adiantando um assunto aqui, mas a glicose, eu devo ou não, eu vou falar de um trabalho também sobre isso, né? Que a gente diz que a gente tem que coletar no tubo com fluoreto. Por quê? Porque ele é o que melhor preserva a glicólise, ou seja, que evita, na verdade, preserva não, que melhor evita a glicólise, que é a quebra da glicose, porque as hemácias, os leucócitos, são células que precisam de energia. E essa energia vai ter que vir, já que não tem mais plasma vindo, vai ter que gastar tudo que tem ali dentro do tubo, tá? Então, mas assim, se eu for ver na literatura, ele também aceita EDTA. O bioquímico, quando é feito, ele também aceita EDTA, ele também aceita o tubo seco, ele também aceita a heparina. E aí, vem um trabalho dizendo pra gente, só que qual o problema disso? Vai consumir essa glicose rápido demais. Alguns trabalhos dizem pra gente que que é mais ou menos a cada meia hora, 10% dessa glicose é consumida. Ou seja, vai dar muita diferença lá no final, né? Então, alguns trabalhos nos disseram que, por conta de economizar a amostra, e isso faz diferença nos nossos pacientes que têm, não é que tem pouco sangue, é que eles são pequenos, né? Muitas vezes nós temos gatos aí de 3 quilos, 4 quilos, 2 quilos, ou mesmo um shih tzu de 5 quilos, e a gente sabe da dificuldade de ficar coletando sangue desses pacientes, então economizar sangue seria muito bom. Então, nesse caso, o melhor seria que eu utilizasse aquele tubo que tem o ativador de coágulo, mas que tem também aquele gel separador, sabe aquele da tampinha amarela? Por quê? Porque uma vez que eu consigo centrifugar aquele tubo rápido, ele evita que o plasma fique em contato com as células ali. Então, ele evita que gaste essa glicose. E aí, para algumas substâncias também, isso vai ser interessante, tá? Agora, se eu estiver falando para hemogasometria, faz diferença. Eu não posso coletar no tubo seco. Eu preciso coletar, por quê? Porque ele vê gases, né? E ele também vê, por exemplo, sódio, potássio. Então, nesse cálcio, para o cálcio também vai fazer diferença, porque uma vez que eu coletei o cálcio ele é usado para cascata de coagulação. É uma quantidade muito pequena, embora ele seja utilizado em vários locais da cascata de coagulação, é utilizado uma quantidade muito pequena. Mas se eu for fazer, por exemplo, o cálcio ionizado, eu não posso utilizar o soro. Eu tenho que usar, então, essa amostra, né? Porque ela é muito melhor, que é a amostra com heparina, porque ela é muito melhor, porque ela não gastou, ela não usou o cálcio para fazer a coagulação. E só a diferença que você me perguntou do lítio para os outros, né? A literatura nos diz que a de lítio é melhor, por quê? Porque a de lítio como ela não, porque senão vai ser a heparina sódica ou a heparina potássica, ou a de lítio, né? Ou de amônia ainda. Acontece que tanto amônia, sódio, potássio, eles também são dosados na hemogasometria. Então isso vai interferir. Então o de lítio, ele é melhor porque ele não faria interferência, então, nessa questão de usar para hemogasometria. Entende? E muitas vezes a gente não sabe ali que tubo eu vou utilizar. Apesar da hemogasometria, muitas vezes a gente acaba mandando na própria seringa, né? Mas o anticoagulante que tem que ser utilizado é o de lítio por conta disso. Acho que eu respondi. Muito bem. Acho que tem duas coisas aí, pessoal, que reforça muito, que a professora também já falou aí, né, da glicose, qual o tubo que a gente vai utilizar, mas, então, se eu tenho que escolher ela já falou, é o melhor que tem o retrator. E aí, uma coisa que sempre é polêmica, que o cálcio ionizado, eu digo assim, toda vez que eu recebo um resultado de cálcio ionizado, eu não olho para ele, porque eu digo, eu não sei, tem que estar escrito como que ele foi coletado, porque senão ele não me diz muita coisa. Eu digo assim, se ele está alto, então
ele está alto, mas se ele está diminuído, tem tanta coisa, né, que tem interferência e principalmente que a gente vê muito cálcio ionizado mensurado no soro, né? Exato, Né? exato. Né? Então, isso é uma... E muitos cálcios também que são pedidos não são nem ionizados. Então, isso também vai fazer muita diferença, principalmente para os endocrinologistas. Com certeza, isso vai fazer muita diferença. Eu digo, às vezes não é... Não, se ele está diminuído, eu sempre me preocupo de como foi a coleta. Se ele está normal, a gente diz assim, apesar de tudo, ele está dentro da normalidade, né? Sim, sim, exatamente. Muita coisa. Aqui a professora Desidere está nos acompanhando aqui e nós tivemos uma grande dificuldade, né, de alguns pacientes aí com os eletrólitos. Porque nós tínhamos todos os pacientes com síndrome de Cushing, que nós dosávamos sódio e potássio, o potássio dava baixo e o sódio dava alto. Alto de 8, às vezes mais, indicando uma toxicidade, um hipoadreno. E o paciente polifágico, ativo e tudo mais. E o que interfere, né? O que interfere no meio exame? É a lipemia que interfere? É a hemólise que interfere? Principalmente aí no sódio-potássio, né? Então, pois é. Então, assim, nós temos os fatores pré-analíticos, que é o nosso foco hoje, mas nós temos também o fator analítico. Então, como fazer também faz toda a diferença. Eu dosar um sódio potássio por bioquímico comum, por fotômetro de chama, ou por hemogasometria, não dá para comparar um com o outro. Então, disparadamente, o que nós temos de melhor é fazer por hemogasometria. Acontece que isso não está disponível facilmente e nem a um preço acessível, muitas vezes. Né? A gente sabe muito bem isso, que não é acessível assim. Quando se está em alguma universidade, muitas vezes a gente consegue fazer de manhã, à tarde e à noite. Mas na vida real, quando a gente vai para a guerra mesmo, isso não acontece. E a gente que dá aula em vários locais que tem muitos alunos que vêm de cidades pequenas, quando a gente fala de hemogasometria, falta eles darem risada, né? Até porque não é um exame que dá para enviar. Porque ele tem que chegar, de preferência, dentro de 1 hora, de meia a 1 hora, no laboratório. No gelo, aquela coisa toda. Então, enfim, é um exame que realmente dificulta a nossa vida. Então, a questão é, só não comparar um com o outro. Eu faço um feito por bioquímico, né, por um exame bioquímico, e outro feito por uma hemogasometria. Porque realmente não dá para a gente comparar. Agora, os fatores pré-analíticos, eles também são muito importantes. Então, se eu entender, né, eu sou uma pessoa, não que eu entenda muito assim, sabe? Mas a fisiologia é absolutamente tudo. Uma vez que a gente entende fisiologia, a gente consegue resolver todos os outros problemas. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Quando chega um caso para mim e eu não consigo resolver aquele caso, eu paro e penso, o que é da fisiologia que está me faltando? Porque é a fisiologia que está me faltando. Se eu não conseguir resolver um caso, ou foi para o laboratório errado, ou é o paciente errado, né? Está no momento errado de coletar, ou é a veterinária que está errada. E quando me falta alguma coisa, me falta fisiologia. Às vezes eu não consigo ligar lá com CRE. Às vezes uma coisa a gente não consegue pensar exatamente o que está acontecendo ali, né? Então, assim, por isso as pessoas dão tão pouca importância para essas alterações como hemólise. Então, se eu pensar que dentro da hemácia tá cheio de hemoglobina, ok, mas além da hemoglobina, nós também temos vários outros eletrólitos, então se eu tiver uma amostra hemolizada, né, eu posso ter, por exemplo, uma alteração muito grande. Então, assim, o sódio, o potássio, por exemplo, nós temos bastante ou pouco potássio dentro da hemácia. Nós temos
Bastante. Então, uma vez que eu tenho uma amostra hemolizada, ou seja, que a hemácia se rompeu e aquele conteúdo, além da hemoglobina, foi todo jogado na circulação, ele se acumula na parte líquida, né, no plasma ou no soro, enfim, e eu não vou conseguir dosar o real. Então, esse potássio tende a dar aumentado, né? Assim como também o magnésio, assim como também o ferro. Né? Eu vejo muita gente querendo pedir ferro de amostra hemolizada. O que é hemoglobina composta? Né? Não tem mínimo cabimento a gente fazer isso. A própria creatinoquinase, as enzimas que a gente chama de enzimas hepáticas, como a ALT e a AST, tá cheio de ALT dentro da hemácia. Então, se eu for fazer... E a gente nem liga uma coisa com outra. O que tem a ver uma amostra hemolizada com exames hepáticos? E aí vem uma alteração super importante. Já o sódio, como ele é um componente especialmente extra, né, fora da hemácia, então o que vai acontecer? Quando liberou aquele conteúdo de dentro da hemácia, ele fica diluído. Então, além de tudo, além do que a fotometria, a espectrofotometria, a gente tem que lembrar que os bioquímicos, eles são lidos de uma forma geral, por espectrofotometria, por luz, por passagem de luz. Mesmo os aparelhos que são automáticos, eles leem por passagem de luz. Então, quanto mais forte for aquela cor, mais aquela luz vai voltar e aquele número dá então mais alto. E quanto mais claro aquilo for, mais aquela luz vai passar e aquilo ali dá uma leitura, então, mais baixa, né? Então, por exemplo, cloreto, a própria glicose, o próprio sódio, a albumina também, todos esses vão estar diminuídos no caso de eu ter um animal que tem uma amostra hemolizada. E quanto mais hemolizada, pior é o resultado, tá? E só para complementar, também altera os valores do hemograma, não só dos bioquímicos, que fique claro aqui, porque às vezes a pessoa pensou assim, mas eu vou fazer só hemograma. A hemoglobina vai dar alterada, porque o aparelho de hemograma, ele quebra a hemácia para ler aquela hemoglobina que está lá dentro. Só que quando ele já tem hemoglobina fora, então ele vai àquela parte líquida e ele junta o que estava dentro da hemácia, o que está fora da hemácia. Então vai dar um valor muito mais alto. A proteína tende a dar muito mais alta. Como a hemoglobina deu alta, o CHCM, que é uma conta que é feita, ele também vai dar mais alto. Enfim, uma série de fatores vão estar alterados. E quando a gente vê, a gente não pode confiar mais naquele resultado de exame. Ótimo, excelente. E aquilo que a gente falou no começo, a professora Raquel acabou de falar que a gente precisa entender a fisiologia, né? Porque eu brinco, né? Que tudo que a gente inicia, a gente inicia como macaco, mas a gente não pode sair como macaco. Por quê? Macaco faz tudo igualzinho, ovelha também faz tudo igualzinho. Uma vai para um lado, todo mundo vai atrás, né? Um macaco faz uma coisa, todos fazem atrás. E aí a gente deixa de pensar, né? Então esse é o ponto importante de olhar esse exame, e eu brinco, esse tempo eu recebi um exame de um cálcio, tá? Não lembro se era um cálcio total, e deu 1,3, eu disse assim, ele morreu, não precisamos mais fazer nada. Ele morreu, ele está morto, tá? A gente não precisa se preocupar com esse paciente. Né? Um potássio de 10, eu digo, não precisamos mais nos preocupar com esse paciente. Mas ele está bem. Então, algo ocorreu aí, dentro deste processo. Acho que esse é o ponto. Pessoal, para quem entrou depois, a gente vai deixar gravado aqui a live. Depois eu vou colocar os endereços que vão estar nos canais do YouTube também, para quem não conseguiu assistir. Compartilhe com os amigos aí que não conseguiram assistir. Tá? Para também depois aí persigam, eu brinco, né? Sigam a professora Raquel, ela tem vários cursos, várias lives, tá? Para quem curtiu, e a cada 15 dias, geralmente tem as lives aqui comigo. A semana que vem, nós vamos ter uma live de um assunto totalmente diferente, tá? Né? Mas muito relacionado também à endocrinologia, que é de problemas ortopédicos, né? Relacionados com os doentes endócrinos. Porque nós
né? Temos muitos problemas interligados, né? E o que a professora Raquel acabou de responder, ela falou sobre a hemólise e muitas vezes no meu paciente, o endocrinopata, ele é o quê? Ele tem dislipidemia. Ele tem dislipidemia. E aí, essa amostra lipêmica, ela provoca várias alterações. E muitas vezes eu quero coletar, eu consegui 3 ml do Yorkshire e eu quero fazer tudo. E aí a minha amostra está lipêmica, mas eu tinha certeza que era síndrome de Cushing e teve vários exames que deram alterado, ou o meu paciente está levemente anêmico, e a professora Raquel já explicou aí, ó, teve hemólise, eu tenho um sangue lipêmico. O que eu faço nesses casos de sangue lipêmico? Né? Eles também interferem? Né? Qual o cuidado? O que eu posso pedir a si mesmo? Eu devo ficar bravo com a professora Raquel? Nossa, como ela é chata, ela não sabe. É chato, esse laboratório é chato, né? Eu acho que a questão é assim, o que é a lipemia, na verdade? A lipemia é quando a gente tem aquele plasma turvo, né? Que geralmente, e turvo a olho nu, inclusive, que geralmente isso é causado por acúmulo de partículas de lipoproteína. Geralmente são lipoproteínas de baixo peso molecular que aumentam essa turbidez. Então, isso está mais ligado aos triglicerídeos do que ao próprio colesterol, tá? As visíveis, né? As que a gente realmente consegue ver, tá? Isso vai ser muito diferente, por exemplo, em animais carnívoros, né? E também em cães e gatos. Por quê? Porque o gato, ele tem o hábito de se alimentar várias vezes ao dia. E com isso ele come menos. Alguns não, né? Mas muitos deles comem pouca quantidade, várias vezes ao dia, né? Tanto é que você coloca a ração, eles comem 5 grãozinhos ali, e aí você chacoalha aquele potinho e eles olham pra você com aquela cara, você pensa que eu sou tonta? Pode jogar essa ração aí velha fora, porque eu quero outra, né? Eu tenho uma gatinha aqui, ela é cega, ela tá deitada aqui do meu lado, e ela come num lugar que eu tenho cachorro também. E eles ficam, né? Os cachorros ficam no chão, então os gatos têm que comer aéreo, porque senão os cachorros comem tudo. Eu tenho um Golden que acaba comendo tudo, absolutamente tudo que ele vê pela frente. Então, eu coloco em cima de uma bancada que eu tenho aqui. E essa bancada fica do lado da geladeira. Então, todas as vezes que eu contorno a bancada para ir buscar água, né, para abrir a geladeira para pegar água, ela corre atrás de mim, ela sobe, ela sabe subir, ela sobe e corre atrás de mim, esperando. Então, se eu pegar água 20 vezes no dia, 20 vezes ela vai correr atrás de mim, me pedindo ração. Ela come 2 grãozinhos, 3 grãozinhos e larga aquilo ali. E não adianta eu tentar dar a mesma ração de novo, porque ela não quer, né? Então, o hábito é muito diferente. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar e me preocupar quando vem uma amostra lipêmica é: será que isso não é pós-prandial? Então, isso é importante. Porque se isso é pós-prandial, obrigatoriamente, eu preciso de uma nova coleta. Não tem por que eu arriscar que os exames deem alterados, e vão dar alterado, com certeza, por conta de um erro pré-analítico. O que acontece é que muitas vezes, no caso dos endocrinologistas, o paciente dele é dislipidêmico. Nem sei se essa palavra existe, ou seja, tem dislipidemia, né? Nós temos um problema aí relacionado a isso. E aí, e geralmente esses pacientes é que não tem uma discreta turbidez, ele tem uma grande turbidez, né? E nós temos algumas artimanhas assim que a gente consegue fazer para tentar se livrar desse problema, tá? Agora, na verdade, nem sempre isso vai funcionar. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é: a amostra chegou, eu separo imediatamente. Por que eu separo imediatamente? Porque a lipemia, ela favorece a hemólise. Então, nós vamos ter um acúmulo de 2 problemas. Porque aquela gordura que está ali, ela torna aquela capinha da hemácia mais frágil.
Então, essa capinha de hemácia, ela rapidamente e facilmente vai ser rompida, né? Então, dessa forma, a gente tem que primeiro separar o quanto antes. Porque senão, ao invés de um problema, eu vou ter dois. Bom, consegui separar, agora eu vou lá e refrigero aquela amostra. Refrigero, coloco em geladeira, alguns dizem para congelar, geralmente a gente fala só para refrigerar mesmo. Refrigerar é bem geladinho mesmo, coloca lá no fundinho da geladeira, tá? E aí a gente recentrifuga, por quê? Porque a gente tem a intenção, nesse caso, de fazer com que esse lipídio, ele não endureça a palavra que eu quero dizer. Sabe gordura quando... Me ajuda na palavra aí, Mauro. Não é... Sim, ela vai, é que nem eu digo, vai pegar óleo de coco e vai colocar na geladeira. É isso. Eu queria falar um nome mais bonito para o endureça, mas é endureça mesmo, não tem jeito, né? E aí ela fica na superfície. Então eu consigo, nesse caso, ultrapassar essa superfície. Saturação da gordura. Exatamente, a saturação da gordura, muito bem. E aí eu consigo tirar, né? Ela fica ali no sobrenadante, eu consigo tirar essa parte para que a gente evite esses problemas. Mas em algumas situações isso não vai ajudar muito, tá? E aí, hoje existe a gente não pode falar nada comercial aqui, deixa eu pensar como é que a gente fala. Existe uma empresa, né, que tem uma substância que ela faz com que essa gordura aglutine, fique aglutinada. Eu, particularmente, nunca usei, mas me dizem que é muito eficiente, tá? É uma empresa de bioquímicos aí que tem esse não sei, você já viu falar nisso, Mauro? Não. Aqui não tem problema como problema comercial, tá? Se para você não... Porque principalmente se poucas empresas têm, né? Eu não sei se outra empresa tem. Eu só vi da Labtest até hoje, tá? Eu só vi da Labtest. Eu não sei exatamente o nome dele, mas ele é justamente para isso. É para tirar a lipemia. E também existe uma substância que a gente dá para o paciente, né? Que é o fibro... Como é que chama? Fibro... Besofibrato? Besofibrato, exatamente. Mas aí... Eu não sei, e aí vai a tua parte clínica. Todo paciente pode tomar o benzofibrato? Todo paciente pode. Na verdade, todos, principalmente que é períodos curtos, né? Períodos curtos. E tem pacientes, hoje eu até estava falando com uma cliente, eu tenho pacientes que estão tomando há quase 3 anos, sem aumento importante da ALT, da ST, da fosfatase alcalina, sem aumento importante, né? Então, a gente sabe que ele pode elevar um pouquinho as enzimas hepáticas, a atividade delas, né? Às vezes, nem tanto a parte, a ST, mais a sua porção muscular, ele pode aumentar, mas nada que vai me mudar o diagnóstico, tá? Então, a gente pode utilizar, principalmente, e aí aproveitando um pouquinho, é aquilo, acredite quando o laboratorista ligue, eu sempre digo, confie no laboratório que lhe liga e diz assim, ó, a sua amostra está imprópria. Quando o laboratório te liga, confie nele. Por quê? Porque ele não vai fazer o exame de qualquer jeito. Então, você vai ter uma confiança. Então, aqueles que não são chatos, né? Exatamente. Porque eles cuidam. Então, quando eu mando uma amostra para um laboratório, e o laboratório diz, ó, eu não consigo fazer isso, tem que ter uma nova coleta. Ótimo, né? Então, eu tenho que lembrar. E aproveitando, puxando um pouquinho, não é a questão, mas as dosagens hormonais. Pessoal, não tenham pressa. Então, 7 dias, 10 dias de um bezafibrato ou de qualquer... vai diminuir esses triglicérides, ou não vai normalizar, vai diminuir e vai ter menos interferência. Então, exatamente. Então, são algumas coisas. Às vezes eu tenho muita pressa, né, para ter um resultado, e aquele resultado, como você falou anteriormente, não me ajuda muito.
Nossa, como passa o tempo? Passa muito rápido, Raquel. Uma doença que me deixaria muito preocupada. Então, assim, ó, se a sua suspeita não é doença hormonal, e assim, na verdade, não é nem se a sua doença. Eu sempre digo assim: o que eu mais me preocupo, desculpa te cortar, tá, Mauro? Mas só para a gente voltar nessa parte da lipemia, porque ela é muito importante. E eu sempre digo para os meus alunos assim: ó, viu um plasma lipêmico? Primeira coisa que você pensa, será que aquilo é pós-prandial? Agora, se é realmente muito lipêmico, olha, dificilmente aquilo é pós-prandial. A não ser que o animal comeu realmente uma coisa gordurosa, uma calabresa, um queijo, enfim. Um animal que se alimenta de ração dificilmente vai ter uma lipemia muito exagerada. Então, se a gente vê uma lipemia realmente significativa, aquilo me faz pensar em 3 coisas. Ou é uma doença hormonal, e é a primeira coisa que eu penso em cão. Ou é uma doença hepática, e é a primeira coisa que eu penso em gato. Ou é uma doença pancreática, que é a primeira coisa que eu vou pensar nos 2. Por quê? Porque embora ela não seja a mais comum, ela é a mais perigosa. É o que vai matar o seu paciente. Esperar 7 dias para fazer um exame hormonal não vai matar seu paciente, na maioria das vezes. Né? A não ser que eles estivessem numa emergência. Existem emergências aí endocrinológicas, mas que também não é o exame que vai te dizer, são outros exames, né? E aí, principalmente de eletrólitos e uma série de coisas. Agora, sempre pensem em pancreatite, sempre. Então, antes de tudo, façam exames para descartar a pancreatite. E aí vão usando essa medicação que o professor falou e tudo mais, para que a gente, né, trate a amostra, para que a gente possa realmente ter um resultado fidedigno, porque isso que você disse é muito importante. As pessoas querem um exame de qualquer jeito. Chega a amostra coagulada no laboratório. Hoje eu não tenho mais laboratório, hoje eu só dou aula, mas eu já tive laboratório particular, já trabalhei, já fui professora na UEM durante muitos anos. Então, assim, já trabalhei desde o serviço público ao particular, onde as pessoas dizem, não, faz assim mesmo. Como? A amostra está coagulada, está cheio de fibrina. Faz assim mesmo. Como que eu faço? O que você espera daquele resultado? Né? Então é isso muito importante. É magia, fazer a mágica, né? É isso. E uma das coisas muito importantes é isso, né? De cuidar, de saber de que eu não preciso ter pressa, porque o paciente, porque não vai ser o número do laboratório que vai fazer eu dar o medicamento. Né? Então, vai sair um número mágico que eu vou dar aquele medicamento. E os meus pacientes, eu tenho um costume. Todos os meus pacientes, quando eles vão marcar comigo, eu digo assim, em jejum. Daí eles perguntam, quais os exames você vai fazer? Eu disse, provavelmente nenhum. Eu só quero jejum. Né? Por quê? Porque se ele chega em jejum, já é mais fácil. Né? Então, exatamente. Já pede, tu acostuma. Eles já ligam, quando vão marcar consulta comigo, diz, tem que ser em jejum, né? E aí, chega lá, eu não faço nem o exame. Porque, às vezes, o cliente não quer voltar no outro dia, então eu já facilito a vida dele. E isso, para quem é clínico, de colocar para a secretária, dizer, tem que ter jejum de 6 a 8 horas. Tá? Não vamos pedir de 12, depois se o triglicérides der muito alto, a gente pode repetir esse exame. Mas a gente já pede um jejum. Tem uma pergunta aqui, Raquel. Um laboratório que usa citometria de fluxo pode ter uma contagem de plaquetas muito diferente de um de que usa impedância? Em qual deles eu devo confiar? Olha só, pode ser muito diferente, sim, tá? Porque a citometria de fluxo, na verdade, assim, o que acontece? A impedância é um método básico da contagem de células. Quais células? Leucócitos, hemácias e plaquetas. Alguns aparelhos mais novos, eles trazem a citometria de fluxo com fluorescência que marca os grânulos plaquetários. Ou seja, então ele tem uma vantagem em relação à da impedância. Mas de verdade, a resposta que eu tenho para te dar é Raquel, né? Que ela chama? Não, deixa eu ver. É que você falou Raquel, eu falei Raquel. Patrícia. Pois é. Uma resposta que eu... Uberaba ou Montes Claros, eu confundo, mas é de lá. Tá. Mas a resposta que eu tenho para te dar, Patrícia, é assim, seguinte, independente do método de contagem, seja ele impedância, seja ele citometria de fluxo, seja ele contagem manual na câmara de Neubauer, todo
esfregaço tem que ser avaliado. Independente, a gente vai conferir essas plaquetas sempre na lâmina. Sempre, porque eu posso ter. Plaqueta não é só número, eu tenho que ver se tem agregado, se elas estão macro, se elas estão micro, se elas estão ativadas. Então, tudo isso vai fazer parte da avaliação plaquetária. Uma macroplaqueta, por exemplo, ela me diz muita coisa. Tem gente que fala, vem sempre macroplaqueta, eu não sei nem o que isso significa. Macroplaqueta te diz, a medula está funcionando. Então, o problema ou é consumo ou é destruição. Então, o número em si, sozinho, não quer dizer nada, tá? A citometria de fluxo, ela é mais confiável, sim, mas de forma alguma, ela substitui a leitura da lâmina para que a gente faça a conferência disso, tá bom? Muito bem, muito obrigado. Eu brinco, né? Às vezes as pessoas ouvem minhas coisas só pela metade, tá, Raquel? Eu brinco, eu digo assim, quando eu pergunto, uma máquina faz exame, eu digo, claro que faz. Uma outra coisa é se eu posso confiar cegamente naquilo lá. Exato. Né? Então, assim, tem várias coisas que dizer, fazer, né? É que nem o poder. Eu posso fazer isso? Posso. Mas eu devo fazer isso? Não. A consequência é outra, né? Exatamente. Nós vamos fazer uma última pergunta, mas eu queria deixar mais um convite aqui, pessoal. Para vocês, quem nos segue aí nas redes sociais, tá? No segundo semestre, nós vamos ter alguns cursos de fisiologia endócrina básica. E aí, eu sempre falo, fisiologia é a coisa... Às vezes as pessoas dizem assim, mas é muito tempo de fisiologia. Quando a gente entende fisiologia, a gente entende tudo mais fácil. Eu nem sabia do seu curso, professor, já fiz propaganda da fisiologia, tá vendo? Vou querer comissão nesse curso, porque eu nem sabia e já fiz propaganda. Foi ensaiado. E de síndrome de Cushing e de diabetes mellitus. E aí a gente vai divulgando essa programação. Passou muito rápido, Raquel. Nós temos muito rápido. Eu falo demais. O problema é esse. Não fala. Então, como a gente falou de várias coisas, e aqui eu vou deixar não que não seja menos importante, que é o meu exame predileto, tá? Quais os cuidados em envio de uma amostra para urinálise? O que eu tenho que cuidar? Adoro. Meu exame também, do coração. Gente, a urinálise, o primeiro cuidado que eu tenho que ter é que essa amostra chegue o mais rápido possível ao laboratório, tá? E especialmente que ela vá embrulhada no papel alumínio. São os dois cuidados principais, tá bom? Então, olha só. Por que... E o que eu chamo de mais rápido possível? Segundo a literatura, a gente pode fazer uma urinálise em até 12 horas. Porém, pós-coleta, em geladeira refrigerada. Porém, com prejuízos. Prejuízos especialmente morfológicos, tá? Talvez físicos a gente não tenha muita alteração. Químicos, talvez. Mas morfológicos a gente vai ter bastante alteração. Muitas literaturas vão dizer que a amostra tem que chegar tem que ser realizada com menos de 2 horas. De verdade, a rotina, ela não permite que alguém que esteja numa cidade grande, que o exame seja coletado, o motoboy passe, chegue no laboratório, o laboratório para tudo que está fazendo, faça aquela urinálise em menos de 2 horas. Isso não é exatamente a realidade, tá? Então, assim, o ideal é que essa amostra seja feita, como eu falei, o mais rápido possível e de preferência em menos de 6 horas. Já melhorou o espaço de tempo aí, né? Mas essa amostra, ela tem que ir embrulhada no papel alumínio para que eu proteja dos urocronos. Em relação... A pergunta talvez não seja essa, mas assim, tem muita dúvida em relação assim, mas eu posso mandar o micção natural, só devo mandar cistocentese? Diferente de que muitos nefrologistas falam, e eu amo os nefrologistas, eu dou aula na nefrologia, né, da parte de exames laboratoriais, eu não vejo problema algum em a gente fazer coleta de urinálise por micção natural. Inclusive, o meu orientador de mestrado, o professor Raimundo Souza Lopes, que foi uma das pessoas que mais trabalhou com urinálise no Brasil, acho que vem daí a minha paixão pela urinálise, ele sempre falava que a urinálise de verdade, ela é coletada por micção natural.
porque é o método natural. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é adaptar a coleta à interpretação. Então, se foi por micção natural, eu vou ter mais celularidade, eu posso ter um tanto de bactéria, né? Se eu fiz por... E bactéria não é para ser vista na urinálise. Se eu quero ver bactéria, eu vou... Porque se eu deixar uma amostra que não teve uma contaminação mínima, mas que, às vezes até por cistocentese, mas que foi deixada em cima de uma bancada, 3 horas depois, aquilo ali já multiplicou. Então, para o animal ter cistite, ele precisa ter sintomas de inflamação, né? Como leucócito aumentado, proteína aumentada, na urina, leucocitúria, né? Então, é isso que vai me dizer, e não para a bactéria em si. Eu acho que era... Então, assim, não se preocupem. Um método que eu não gosto é justamente o cateterismo, porque dói, machuca. Entende? Então, a melhor forma é a gente coletar ou micção natural ou, né, especialmente por cistocentese, mas sempre guiada por ultrassom. Posso fazer um convite, professor? Para os alunos que estão aqui? Deve. É o seguinte, porque você tocou num assunto muito importante, né? Essa questão de urinálise é um assunto que eu amo muito falar, e especialmente em felinos tem muito essa questão, né? A gente só pode coletar por cistocentese, mas aí se o gato, enfim, posso romper a bexiga e uma série de coisas. Então, do dia 16 ao 19, eu vou fazer um curso, assim como a professora Ana Paula, justamente sobre o sistema urinário, sobre os exames do sistema urinário, então, tanto de como as doenças se formam, nós nos juntamos, professor, para fazer uma fala da parte clínica e outra fala da parte laboratorial. Então, é um conceito bem novo de curso, sabe? E só na medicina felina a gente está fazendo agora. Entende? Então, o próximo módulo, que vai ser 16 a 19 de maio agora, ele vai falar exclusivamente dessa questão de exames laboratoriais, né? Para a gente avaliar o sistema urinário como um todo. E a urinálise vai estar lá. Além de todos os outros exames, a urinálise vai estar lá. Então, estão todos convidados. Tem mais informações no meu Instagram, se vocês tiverem interesse em olhar, ou no link da bio do meu Instagram. Então, é só vocês acessarem, tá bom? Muito bem, ótimo. A urinálise é... E uma coisa, se tem bactéria e o meu paciente não tem clínica, ele veio para o outro motivo, às vezes o que eu mais quero é ver densidade, eu quero ver proteinúria, outras coisas. Então, a viobactéria, veterinário não pode ver duas coisas, né? Bacteriúria e leucocitose por neutrofilia, que já pega o frasco de antibiótico, já passa um antibiótico. Exatamente. Né? Pessoal, professora Raquel, gostaria muito de agradecer. Eu posso responder a Luana, tadinha, que está escrito aqui faz um tempão e eu não respondi para ela. Recomendam o clínico ter centrífuga para processar antes de enviar para o laboratório, principalmente por causa de hormônios. Luana, eu sempre recomendo que se o clínico puder ter na clínica dele, por quê? Porque ele evita especialmente a hemólise. Por quê? Se ele coletar e não mandar... Porque quanto mais tempo ele deixar o contato da célula vermelha com o soro, né? Mais tempo vai dar de hemolizar, principalmente se ficar refrigerado, mexer aquela amostra refrigerada, tá? Então, se você puder ter, eu recomendo. Só não esquece que o ideal para fazer hormônio é a gente mandar no tubo seco, e seco mesmo, sem ativador de coágulo, e de preferência sem o gel ativador, porque pode ser que dê alguma interferência. O hormônio é uma coisa extremamente sensível, né? Mandar para um laboratório de confiança, o professor Mauro que sabe isso aí muito melhor do que eu. Nem todos os laboratórios dá para enviar o hormônio, certo? Mas essa não é a minha parte, não é a minha área. E esperar pelo menos 1 hora para poder centrifugar essa amostra, porque senão aquilo vai virar uma cola, vai virar um gel e você não vai conseguir nada daquilo. Muito bem. Pronto, desculpa. Luana, eu vi essa pergunta e depois passou aqui e... Desculpa, tá? Mas bom que a Raquel viu. Agradeço, tá? Agradeço a todos pela participação, a professora Raquel pela sua disponibilidade aí, porque a gente gostaria, né, de convidá-los, né? Então, a gente tem o nosso curso, né? Aí as informações estão no meu Instagram,
A professora Raquel tem vários cursos, né? Eu sempre acompanho ela. Se precisar, professor, pode mandar seus cursos para o meu Instagram que eu divulgo para você também. Tá certo. E para quem tiver interesse em cada área, fique aí, nos sigam, nos persigam e nós vamos colocar depois os canais do YouTube, que essa live vai estar disponível também. Tá certo? Muito obrigado, porque daqui um pouquinho ela cai, então temos o tempo. Eu quero agradecer, professor, o convite mais uma vez. Sempre que precisar, eu estou disponível. Quando quiser falar de outros assuntos laboratoriais, o problema é que eu falo demais, tem que me cortar, porque eu sou apaixonada por esse assunto, gosto muito. Mas agradeço mais uma vez o convite, a confiança e um beijo para todo mundo que está aí, gente. Tá bom. Tudo de bom, gente. Sejam felizes e fiquem com Deus, tá? Até mais. Tchau, tchau.